vai falando para poder abaixar. Não fazendo isso no sentido literal, irmãos, quando nós passamos por uma tempestade, primeiro Jesus está presente. E a gente pode se abaixar, mas abaixar é ajoelhar. É colocar a nossa tormenta diante do Senhor, é colocar a nossa vida diante de Deus, na esperança de que Ele está ali no barco. Ele não nos abandonou. E que com um mandato, com uma palavra da sua voz, Ele é capaz de acalmar essa tempestade. Então nós persistimos porque Jesus está presente no nosso barco, no barco das nossas vidas, nas situações difíceis que nós passamos. Durante a semana, quando eu estava preparando essa devocional para os irmãos, eu me lembrei de um hino muito famoso que a gente costumava cantar aqui na igreja e que foi feito com base nessa passagem. E tem uma coisa que sempre me chama a atenção. Não sei se os irmãos têm essa curiosidade, mas eu fico muito curiosa por saber quem é que compôs esse hino. Quem compôs aquilo que a gente canta e por quê? Esse hino, que eu vou ler a letra para vocês, ele foi composto por Mary Ann Baker. E esse hino entrou numa coletânea, curiosamente, de cânticos de amor para a escola bíblica. Essa moça, ela perdeu os pais e o irmão para a tuberculose. E ela passou uma crise de fé enorme, até que Deus tocou o coração dela e mostrou para ela que ele estava no barco com ela, né? E ela compôs esse hino que hoje nós cantamos. E é curioso, irmãos, porque quando a gente sabe dessas histórias, a gente percebe que pessoas, irmãos nossos, passaram por tempestades da vida, tempestades de perda, de doenças, de todo tipo de tribulação, e que Cristo continua no barco, não é? Então, Jesus, nessa ocasião aqui, ele estava dormindo, mas quando ele despertou, ele acabou com a tempestade. Mas com Jesus no barco, nós podemos ter esperança. Com Jesus no barco, nós podemos persistir, porque Ele estando ali, Ele é o Deus que acalma a tempestade. Graças a Deus, porque Ele sempre está no barco, né? Eu quero ler para vocês a letra desse hino. Muita gente conhece. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão um pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir? E aí Jesus responde: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem refugiar. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá a valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. E Jesus responde: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E eu acho curioso o coro dessa música, porque eu tenho a impressão de que Jesus fala sossegai para o mar e para a pessoa, né? Porque ele diz assim: convosco estou para vos salvar, sossegai. Então, irmãos, você receba essa mensagem de esperança, porque no final do hino tem outra estrofe que diz assim: mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto do destino meu. E eu vou ler o coro pela última vez. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Então que você receba essa palavra hoje. Cristo está no seu barco. E é Ele que manda a tempestade, sossegai. E ao seu coração também, sossegai. Sim, Beto. Será que nós conseguimos cantar esse hino?
Quem tem inário aí? Alguém tem? Se não tiver, eu posso trazer impresso para a gente cantar domingo que vem. Domingo que vem, vai ser. Tá. Vai ser bom. Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Bom nos encontrarmos novamente para o nosso estudo, né? Nós vamos, nesse momento, passar pelos pedidos de oração, para a gente orar e depois começarmos o nosso estudo. Aqui desse lado tem alguém que fica primeiro, Betinho? Lá vem primeiro, então. No meu lar, saúde, direção, informação da minha irmã, e Deus tem feito tudo resultado. Beatriz? Eu saúde da Tânia, mas programa. Mais alguém desse lado? Com você, filho? E Beto? Alvimar, ele teve passou mal. Vamos orar para a saúde dele. Isso. Recuperação dele, né? Mas já está em casa, né? Tá fazendo. Eu tive notícia dele e Deusinho teve, eu tive com Deusinho, passou lá na Lava Jato, lá no carro, aí eu perguntei para ele como é que ele estava, ele falou que ele já estava fazendo fisioterapia, tudo. Ele já parou. Continuar orando por ele, né? Saúde, Ricardo. Saúde. Você lembra? Lá? O maluco que foi para o concurso de H hoje. Está fazendo concurso? Bom, então vamos orar para ele. Mais alguém aqui no centro? Não? De cá, beleza? Pela conversão da minha família, por várias pessoas também da minha família que não estão em saúde, pela minha tratamada, pela recuperação de Lucas. Mais alguém? Letícia? Meu pai e minha sogra. Só. Isso. Mateus? Minha família. Amém. Amém? Vamos orar também, irmãos, pelo acampamento de jovens e adolescentes. Vai começar quinta-feira à noite, né? Então, quem não se inscreveu ainda, né, inscrever, né? E também nós falamos que se alguém não tiver condição de pagar o acampamento, não é esse o motivo de não ir, né? Então, e nós também estamos franqueando para quem quiser ajudar algum jovem que não tem condição também, né? Fala com o Guilherme aí, né, para poder os jovens e adolescentes da igreja todos participarem, né? Nós vamos começar na quinta-feira à noite, encerra no domingo na hora do almoço. Tá? Então, os pais aí, incentivam os filhos a irem, a participarem. Eu e Tia Nilza vamos estar lá também para ajudar a cuidar dos meninos, né? Então, podem mandar que nós vamos estar lá juntos, viu? Pai que não puder ir, não quiser mandar porque fica com medo, né, de mandar o filho, pode mandar, nós vamos estar lá cuidando, tá bom? Tem mais algum pedido de oração? O Virtual melhorou? Melhorou, graças a Deus que já está bem. E nós estamos orando também, né, pelos que estão fazendo tratamento e então fizeram cirurgia também, né? Na Márcia Serafim, o Osmar, nós estamos orando por Tita, por Maísa, né, que estão fazendo tratamento. Lembra deles nas orações dos irmãos. Eu quero pedir também oração pela saúde da Nilza, nós vamos estar orando agora. Tá? Vamos orar. Então, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez nesse dia, Senhor, o privilégio que nos dá de acordar com vida, saúde e podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, para adorar o Senhor e ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos então, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos abra o entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra e assim sermos, ó Deus, edificados por meio dela, Pai. Também agora, Senhor, queremos colocar esses motivos de oração que foram apresentados aqui. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, cada coração, o Senhor sabe, ó Deus, melhor do que nós mesmos, ó Deus, o que nós necessitamos da nossa vida. E nós queremos, ó Deus, pedir que aquela promessa da Tua palavra, Senhor, ela se cumpra hoje
Ó Deus, na vida de cada um desses irmãos, quando o Senhor disse que em Cristo o Senhor haveria de suprir cada uma das nossas necessidades. Assim então, Pai, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos e também dos nossos irmãos, Senhor, que foram mencionados aqui. Que o Senhor estenda sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia. E obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de poder reunir em comunhão e estudar a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar a oportunidade então de adolescentes para baixo, né? Irem para as classes, e eu quero convidar os outros irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Hoje nós faremos a leitura até o verso 4. Romanos 10, de 1 a 4. O texto diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Nós vamos estar meditando nesse texto e eu quero começar, irmãos, pensando naquilo que nós conversamos na semana passada, aqui onde nós estabelecemos a dificuldade que os judeus tiveram de entender o propósito de Deus, e por isso Paulo termina o capítulo 9 dizendo que eles tropeçaram na pedra, né? Na pedra que é Cristo, lembra? Então nós mostramos isso para os irmãos, onde Paulo falou, né, claramente, de que eles, ao invés de crerem em Cristo, eles tropeçaram na pedra que é Jesus. Quando a gente fala da salvação, então a gente precisa entender a dificuldade que o judeu teve, né? Então veja, quando Deus chamou Abraão, desde lá do início, Deus estabeleceu para Abraão a forma de ser justificado diante de Deus. Lembra que nós falamos aqui que a justificação não é apenas o perdão dos pecados, né? Então, a justificação não é só o ato de Deus perdoar os pecados. A justificação é uma situação de posição diante de Deus, né? Como nós estamos diante de Deus. Depois eu vou deixar o Éder apagar o quadro aqui, para a gente colocar no quadro, que vai facilitar. Mas os irmãos entenderem, veja bem, o ato de Deus perdoar os nossos pecados, isso foi um sacrifício de Cristo na cruz que foi exemplificado ou serviu como um tipo, né, ou como um símbolo lá, simbolizado lá no passado por meio dos sacrifícios. Então, todo judeu tinha a visão de que o sangue do animal cobria o seu pecado. Então, qual era a forma do judeu sentir-se aceito por Deus? Era levando o animal no templo para ser sacrificado. O rito que havia no templo era muito interessante, porque o sacerdote punha a mão do ofertante sobre a cabeça do animal. E aí é interessante também, porque a questão representativa, e eu quero até pensar nisso também aqui agora, para a gente poder ajustar, que quem ia levar o animal era o chefe da família. Então era um homem que era
como o sistema era, né, representativo e como o sistema era patriarcal, então o homem, o pai da casa, levava o animal. E quando ele punha a mão sobre o animal, simbolizava que os pecados dele e da família estava sendo transferido para o animal. Razão porque quando o pai pecava, toda a família era prejudicada. Lembra de Acã? Então quem escondeu a capa? Foi Acã, ele que escondeu a capa com ouro e prata, né? Lembra daquela batalha lá, né, da cidade de Ai, né, lá no deserto, que eles perderam a batalha, e aí Moisés falou que havia pecado no meio deles, Deus havia dito, né? E aí Acã lançaram sorte até cair em Acã. Quando caiu em Acã, aí ele confessou que ele tinha guardado, escondido uma capa que pegou do despojo, né, da guerra anterior, que Deus disse que não era para trazer nada. Naquele dia, então, eles foram condenados e morreu ele e toda a sua casa, até os animais morreram. Então Deus mandou que matasse todos, né? Porque o sistema era representativo e patriarcal. Então o homem era o sacerdote da casa, e ainda o é, né? Deus vê o nosso sistema também representativo. Então nós homens, nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus para representar a nossa família. Então nós homens somos os sacerdotes da nossa casa, né? E Deus olha e trata conosco, com os homens, né? Porque o homem é o cabeça da casa. Então o homem ia no templo, punha a mão sobre a cabeça do animal e simbolizava que os pecados estavam sendo transferidos para o animal. E aí o animal era morto, o sangue era tomado, o sangue era aplicado na ponta da orelha, no dedo da mão, no dedo do pé. Então vocês já leram lá, né, em Levítico, como que acontecia. Isso simbolizava que Deus estava cobrindo o pecado. Então Deus não ia olhar mais para o pecado que o homem cometeu. E aí o judeu trouxe essa lembrança de que o que importava era o rito e não o que ele simbolizava. Aí Paulo falou que tudo isso era sombra do que era real, né? A sombra não é real, né? A sombra é a projeção de uma imagem, né? Então, mas o que é real é a pessoa. Então aquilo tudo que acontecia no Velho Testamento era sombra de alguma coisa que havia de vir. Então a sombra apontava para uma realidade, e a realidade era quem? Era Cristo. Só que o judeu, ele não entendeu isso, e Paulo vai mostrar no texto aqui. Então desde Abraão, Deus disse assim, olha, o Abraão creu, e Paulo mostrou isso, né? E por isso ele foi justificado diante de Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis. Então, como nós dissemos que a justificação não é apenas o perdão do pecado, a justificação é uma posição, como Deus nos vê. Então a palavra que é usada para justificação é uma palavra forense, né? Então quando diz que ele era agora justo, né, não quer dizer que ele não cometeu a falha, mas Deus declarou justo. Então, diante do tribunal de Deus, todos nós, no dia do final, quando Jesus voltar, então o que vai valer é essa posição que nós temos, porque nós somos justificados por Deus, nós somos declarados por Deus justos. Então não é algo que nós conseguimos, é algo que foi feito por nós. Como aquele animal que morria e ele, com o sangue daquele animal, cobria o pecado, então o sangue de Cristo, ele fez isso. Ele não apenas cobriu o pecado, mas o sangue de Cristo purificou, lavou, né?
Então tirou totalmente. Então, o que Paulo está mostrando no texto é que o sangue de Cristo, ele nos lavou de todo o pecado e por isso nós somos agora declarados por Deus justos. Não com base na nossa autojustiça, não com base nas nossas obras, mas Deus declarou por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo. Então, o pecado foi pago por Cristo e agora então nós estamos considerados justos diante de Deus. Então, por isso Paulo disse que, usando o Abraão, Paulo disse o seguinte, que Abraão foi justificado pela fé, porque Abraão creu. Então, quando ele disse que é pela fé, porque Abraão creu, Paulo estava tirando as obras de lado e a tentativa do homem viver para agradar a Deus por meio das obras. Aí, a fé que ele está falando aqui, não é a fé acreditar simplesmente, mas é a fé, mais do que isso, é uma fé que gera um relacionamento, que gera uma confiança, que coloca a pessoa numa relação com Deus. Então agora, e aí nós já vimos também nas Escrituras, né, todos os textos que falam da nossa condição diante de Deus. Nós somos, nossa posição, nós somos agora justificados, nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos adotados como filhos, nós agora temos uma esperança, né, da vida eterna. Então tudo isso nos foi proporcionado por meio da morte e ressurreição de Cristo. Então veja, como nós fomos justificados pela fé, isso exclui automaticamente as obras. Mas o judeu não entendeu isso. Por que não entendeu isso? Porque Deus deu a lei para o judeu. E quando Deus deu a lei exigia automaticamente obras. Então veja, quando Deus deu a lei para Moisés, então Deus tinha alguns interesses ao dar a lei, né? O primeiro interesse era para controlar o comportamento das pessoas. Imagina, irmãos, mais de 3 milhões de pessoas andando no deserto durante 40 anos. Não é? Pensa, irmãos, quem aqui mora em condomínio? Alguém? Então pensa que num condomínio tem às vezes 4, 5 ou no máximo 10 famílias. Já é uma luta danada para controlar o comportamento das pessoas, não é? Deixa o portão aberto, joga lixo no lugar errado, não é verdade? Deixa a porta de entrada aberta. E aí, quem vive em condomínio sabe dessa dificuldade, fica lá de vez em quando, né, chamando a atenção, as pessoas chamando a atenção por causa do comportamento. Agora você imagina mais de 3 milhões de pessoas, porque saiu só do Egito, a pé saiu mais de 1.200.000 homens, sem contar mulher e criança. Então, tinha pelo menos 3 milhões de pessoas, mais animais, tudo isso, irmãos, vivendo em tendas juntos. E aí, como que controla o comportamento dessas pessoas? E os problemas de relacionamento, como é que resolve os problemas de relacionamento? Não é? E como conduzir esse povo? Lembra? Jétro, o sogro de Moisés, deu a sugestão para Moisés para dividir o povo em grupos menores e pôr líderes sobre o povo, porque Moisés não dava conta, ele não dava mesmo, irmãos. Aí Deus então deu a lei. Para que a lei, irmãos? Para que regulasse o comportamento das pessoas, para que elas vivessem em comunidade. Então, essa era uma função da lei. Então, a lei, ela tinha como função controlar o comportamento. E aí, as pessoas então obedeciam a lei, seguiam a lei, as pessoas eram julgadas pela lei, e as pessoas tinham que seguir claramente a lei para viver na comunidade. Então, se eles eram judeus, eles estavam ali, então eles tinham que obedecer a lei para viver nessa comunidade. A lei foi dada também, irmãos, além de controlar o comportamento das pessoas, a lei foi dada também com um sentido cerimonial.
E aí, esse sentido cerimonial, irmãos, o objetivo aqui de Deus era controlar o culto. Como é que adora a Deus? Onde adora a Deus? O que a gente leva para adorar a Deus? Como que a gente tem o perdão dos pecados? Tudo isso estava na lei. Então, aquele número tão grande de pessoas estava seguindo a lei para poder chegar diante de Deus. E aí então tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinha a tenda da congregação, né, tinha a arca da aliança, tudo aquilo, irmãos, fazia parte dessa lei. E tudo isso era o quê? Obras. Era praticado, né, pelo povo, e praticado pelo povo, então controlava o comportamento e tratava do culto, a lei do culto, da cerimônia. E havia um terceiro objetivo da lei: apontar o Messias. Então, esse último ponto aqui, o judeu não entendeu, porque ele entendeu o seguinte, que essas duas áreas aqui era suficiente. Se ele tivesse praticando a lei, o comportamento dele diante dos homens e diante de Deus estava bom. Se ele tivesse seguindo as normas de culto que estava na lei, ele estava bem com Deus. Então estava, por isso a lei, lembra, a lei era dividida em duas partes. Uma parte que tratava do relacionamento do homem com Deus e uma parte que tratava do relacionamento do homem com o próximo. Os 10 mandamentos não é assim? Não começa falando do primeiro até o quarto da relação do homem com Deus, né? Então, não terás outros deuses de mim, não farás mais de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, e lembra do dia de sábado para o santificar. E os outros 6 mandamentos eram para o homem: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Não cobiçar, a coisa do próximo, não dizer falso testemunho. Aí, então, juntou, perceberam? Então, estava contemplado aqui nos 2 primeiros pontos. Mas esse terceiro ponto aqui, eles não entenderam, os judeus não entenderam. Por isso Paulo diz que eles tropeçaram na pedra. Então veja, Cristo é a pedra que nelas há salvação. Ela é a pedra angular sobre a qual, essa pedra, a igreja é edificada. Então a pedra, ela é a salvação, mas ela também é pedra de tropeço. Que nós vimos no finalzinho do capítulo 9, que ele falou: pedra de tropeço para quem? Para aqueles que se perdem. Porque aí, aqueles que se perdem serão por ele julgados e condenados. Tranquilo aí, gente? Estamos caminhando bem? Tá. Aí, veja o que aconteceu com o judeu. Porque ele não creu, o judeu continuou acreditando nas obras da lei para justificação. Olha que coisa interessante. O judeu pensou assim: como é que eu vou me tornar justo diante de Deus? Obedecendo às obras da lei. Então, como é que eu vou ser salvo? Se eu estiver controlando o meu comportamento e se eu estiver adorando a Deus conforme a lei está mandando. Se eu levar o meu sacrifício, se eu fizer a minha oferta, né, se eu adorar o Senhor, né, se eu guardar o dia do Senhor, que é o sábado, né, do judeu, então eu estou tranquilo diante de Deus. E se eu estiver controlando o meu comportamento, também está bacana. Aí veja, como é que fica a relação do pecado? Simples. Ele cometeu o pecado aqui no comportamento, aí ele vem diante do sacerdote, oferece o sacrifício, paga o pecado, pronto. Bacana, o judeu pensou isso. E Cristo? E a justificação pela fé? Aí Paulo vem e mostra para ele o seguinte: olha, tudo isso aqui, para a salvação, perdeu o sentido, porque a salvação veio por Cristo. E agora nós temos que parar um pouquinho aqui, para a gente pensar. Olha que coisa interessante. Nós cremos também na justificação pela fé. Não temos? O homem é salvo, vamos lá, o homem é salvo por meio de quê? Pela graça, mediante
Não é pela fé, irmãos. Às vezes, ó, como é que a coisa é tão simples, né? Quer ver? O homem pensa que ele é salvo, se for pela fé, é porque ele crê. Então quem está salvando? Então nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. É mediante a fé e não pela fé. Está vendo? A fé é um meio de receber o quê? A graça. Mas é o que salva, irmãos? A graça, não a fé. Porque se a fé for entendida como acreditar, todo mundo vai ser salvo. A graça é a graça de Deus. A graça é de Deus, é o ato de Deus Pra nos nós, tornar de graça. nos tornar justos por meio da morte de Cristo. Então por isso Paulo falou, pela graça sois salvos. Então é a graça. Veja bem, e a graça vem por meio de quem? De Cristo. Então tudo que Cristo fez, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, tudo isso é a obra da graça para a nossa salvação. Agora, olha que coisa interessante. Nós cremos que somos salvos pela graça, mediante a fé, mas muitas vezes nós estamos tentando ser aceitos diante de Deus por meio do que, irmãos? Das obras. Lembra que eu disse aqui que nada que eu faça, né, de certo ou errado, isso influencia na minha salvação? Então, aí é que é o ponto. Nós chegamos a Cristo por meio da graça, por meio da fé, nós chegamos até Ele. Mas muitas vezes nós estamos querendo viver e pensando que nós só seremos aceitos por Deus por meio do quê? Das obras. Veja, é o mesmo erro que Paulo está falando aqui dos judeus. Eles não entenderam, porque eles foram justificados, os que creram, pela fé, mas eles continuam tentando a justificação por meio das obras. E esse é um grande risco que nós cristãos corremos. Quando nós achamos que aquilo de certo que nós fazemos, isso nos dá crédito diante de Deus. Ou aquilo que nós fizemos de errado, isso tira o crédito diante de Deus. Então nós somos salvos pela graça, e cremos que somos salvos pela graça, mas nós estamos tentando viver pelas obras. Não, pastor, Pode perguntar. aqui, quando você ofende uma pessoa e você tem que pedir perdão, porque Deus manda você pedir perdão para ele. Isso. Se você não perdoar ele, ele te pede perdão. Se você não perdoar, você está condenado. Isso não é uma obra, não? Pois é, vamos lá. Se eu não perdoar, eu estou condenado? Tá. Então quem é que salva a minha vida? Quem é que salva a minha vida? Eu ou Deus? É Deus. Mas quem perdoa? Sou eu ou o irmão? Se for seguir esse raciocínio. Então se eu não perdoar, eu estou condenado, então quer dizer que eu fui salvo ou mantenho a minha salvação? Não tem lugar nenhum, irmãos, na Bíblia que diz que um pecado nosso, ou os pecados nossos, faz a gente perder a salvação. Não, por quê? Porque Cristo já pagou os pecados, nós já fomos justificados. Mas desde o começo, se a gente pensar, a gente vê que a ideia de Deus já era essa. Porque quando o homem pecou pela primeira vez, eu acho isso muito interessante, Deus não perguntou quando ele veio o que ele fez. Deus perguntou onde ele estava, né? Porque é onde nós estamos como posição. Sim. E não o que nós fazemos. Porque a partir daí, ele já não estava mais na posição de salvo, e agora passou a ser a posição de condenado. E Adão não entendeu isso. Não entendeu, porque Adão tentou
justificar o seu pecado lançando sobre a mulher. Não é? Ao invés de entender, Senhor, eu estou perdido, porque eu desobedeci, né? E ele tentou foi justificar o pecado. Não é? Então, a última coisa que Deus pergunta para nós é o que nós fizemos. A primeira coisa que Deus pergunta para nós é onde nós estamos na relação com Ele. Porque, veja, depois de tudo, depois que Deus perguntou onde que Adão estava, é que ele perguntou, comeste do fruto? Então ele perguntou o que ele fez, né? Então, primeiro foi, onde você está? Deus não sabia onde Adão estava, gente? Deus não sabia que Adão tinha comido? Quem é que precisava saber? Adão. Isso é a condição para arrependimento. A condição para arrependimento é eu saber, né, onde eu estou no relacionamento agora com Deus. Quando eu pego. Como é que eu estou no meu relacionamento com Ele? Não é? E aí depois, o que eu fiz? Para que eu me arrependa e chegue de volta e peço perdão. Não é? Mas vamos lá, quer ver? Vamos pensar, gente. Olha que coisa interessante. Nós achamos que se nós estivermos fazendo a coisa certa, né, nós vamos estar melhor na vida com Deus. Se nós estivermos fazendo a coisa errada, nós estamos pior. Então, nós estamos salvos pela graça, mas nós estamos colocando a nossa aceitação de Deus por nós na nossa obra. E Deus nos aceitou, não foi por nós. Deus nos aceitou em quem, gente? Em Cristo. Nenhum de nós tem alguma coisa, teve alguma coisa, vamos colocar no passado, porque todos nós somos crentes. Nenhum de nós teve alguma coisa em nós que contasse para Deus nos aceitar, gente. Não é verdade? Quem de nós tinha alguma coisa de bom mesmo, de verdade, para apresentar diante de Deus, dizendo assim, não, eu sou bom? Paulo falou que se Abraão fosse justificado pelas obras, ele tinha com que se gloriar. Ele disse, mas não diante de Deus, ele disse gloriar diante dos homens. Então as coisas certas que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, a gente pode até vangloriar diante dos homens. E dizer assim, eu não sou totalmente depravado como aquele fulano que está lá, né? Mas diante de Deus, eu sou pecador. Então, o que difere eu do outro lado? Isaías fala, né, pastor, que as nossas obras de justiça Trapos de imundícia, né? Pano velho, sujo. Pastor, mas Deus não falou a Abraão que anda na minha presença e ser perfeito? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, senhores. Tá? Guarda a pergunta do senhor aí. Nós vamos chegar lá. Tá tranquilo aí, gente? Então veja, nós estamos tratando aqui da nossa posição, da nossa justificação diante de Deus, o fato de Deus ter nos declarado justos diante dele. Deus o fez não pelas obras, mas Deus fez pela fé e em Cristo. Está tranquilo aí, gente? Até aí? Então veja, qualquer obra que eu faça, boa ou má, essa obra que eu fizer, seja boa ou má, não interfere nisso aqui, nem para conseguir, nem para perder. Por quê? Como eu não fui salvo pelas obras, então as obras não interferem aqui. Está tranquilo? Se tiver dúvida aí, pode perguntar, gente. Marco. Pastor, aonde que entra a blasfêmia? Contra o Espírito Santo? Tá. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um texto que Jesus falou. Depois, Marcos, só para você olhar lá, você lê lá em Marcos, onde fala sobre a blasfêmia. Os judeus, os fariseus especialmente, estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônio pelo próprio demônio, o Deus hebreu. Aí Jesus estava dizendo, não, eu expulso pelo Espírito de Deus. E eles estavam dizendo, não, você expulsa pelo maioral dos demônios, que é Deus hebreu. Lembra?
Aí Jesus disse assim: todo pecado dos homens e blasfêmia que os homens proferirem contra o Filho, seria perdoado. Mas quem proferir uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, não será perdoado nem nessa vida, nem na vida eterna. E aí Marcos explica isso, logo no versículo seguinte. Ele diz assim: isso disseram, porque eles disseram, ele tem demônio. Então, qual é a blasfêmia que Marcos dizendo ali que os fariseus estavam cometendo? Eles estavam atribuindo as obras de Cristo ao demônio. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos dias de hoje, isso ainda seria possível? Pode ser, né? Alguém pegar e dizer que aquilo que Deus está fazendo aqui, o Espírito de Deus está fazendo, é obra do demônio, né? Uma pessoa pode dizer isso. Agora é o pecado que um verdadeiro crente não comete. Nenhum de nós, cristãos, vamos dizer que uma obra do Espírito Santo é do diabo. Legal? Quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, pai da fé, hoje nós vivemos na fé em Jesus Cristo, né? Ele na época, devido àquela promessa que Deus fez para ele, pegar a parentela e partir para... Nós somos filhos de Abraão, Sr. James, pela fé, porque nós temos a mesma fé que Abraão teve, nosso pai teve. Qual a fé que Abraão teve? A fé que o justificou diante de Deus. Então hoje nós temos a mesma fé, por isso nós somos filhos de Abraão, que teve fé e foi justificado pela fé, nós também. Como falou com ele, fazer dele uma nação. Isso, é a igreja, né? Foi para a terra que ele não sabia onde. A terra, a igreja hoje é a descendência espiritual de Abraão. Tranquilo, gente? Vamos lá? Então, já vimos aí, né? Veja, qual é a nossa dificuldade então? Nós estamos vivendo pela fé, dizendo que nós cremos e recebemos Cristo pela fé, nós estamos servindo a Deus pela fé, mas às vezes nós estamos usando as obras da lei para que a gente consiga as coisas diante de Deus. A gente acha que se nós continuarmos obedecendo a lei, como os judeus fizeram, né, como faziam, então nós temos créditos diante de Deus, e aí Deus se torna nosso devedor. Então Deus tem que me abençoar, por quê? Porque eu presto culto, todo domingo eu venho prestar culto, eu dou meu dízimo, né? Eu não adoro imagem, eu não faço imagem de escultura, eu não tomo o nome de Deus em vão, então Deus tem que me abençoar, porque eu estou obedecendo a Deus. Ou então, Deus tem que me abençoar porque eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu ajudo o próximo, né? Eu visito os doentes, eu oro pelos enfermos, eu oro pelas pessoas que estão passando por mim. Então, eu tenho crédito diante de Deus. E aí Deus se tornou meu devedor, né? Então, na prática, veja, vamos ao entendimento, vamos lá, abra a mente. Nós falamos que somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós estamos continuando a viver debaixo da lei para sermos aceitos por Deus, porque está no nosso coração. Se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Se eu não fizer isso, Deus não vai me aceitar. Vai lá, Juliana, depois Beto. Eu posso entender isso como uma barganha? Sim, perfeito, né? Troca, né? E aí, nós estamos, quer ver o exemplo clássico disso? O fariseu, quando estava orando no templo, lembra daquele texto? Como é que ele orava? Ele dizia assim: graças te dou porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, né? Blasfemos. Ele diz: dou dízimo
de tudo que eu ganho, jejum 2 vezes por semana. Então, qual era a forma que ele estava chegando diante de Deus? Com base no quê? Nas suas obras. Então, ele não estava chegando diante de Deus com base na graça, né? Ele estava chegando diante de Deus com base no quê? Nos seus méritos, naquilo que ele fez. Então, eu mereço ser abençoado por quê? Isso é um risco, não é verdade? Não é um risco? E o pior de tudo é que muitas vezes a igreja coloca isso como condição e ensina isso, não é? Às vezes ensina desde pequenininho. Se você fizer isso, Deus castiga. Minha irmã, você está sofrendo isso aí, você deve ter feito alguma coisa errada, agora Deus está te punindo. Está vendo? Então, a igreja vira e ensina isso, e a pessoa passa a viver o Evangelho não debaixo da graça, mas passa a viver o Evangelho debaixo da lei. E a pessoa passa a olhar as obras da lei como uma condição de receber o favor de Deus e as bênçãos de Deus na vida. E aí a pessoa então diz crer, mas ele continua nas obras. Era o que o judeu estava fazendo ali, que Paulo estava dizendo. E o risco disso, pastor, a gente desenvolver um relacionamento com Deus por medo. Porque toda vez que eu faço alguma coisa, eu me expor porque eu tenho medo da punição que vem. São as duas coisas, ou por medo ou por mérito. Exato. Então, aí um cristão que está mais tempo no Evangelho, aí ele já deixou de fazer um monte de coisa errada, né? Então ele acha que ele é melhor do que um cristão novo, né? E aí então desenvolve nele o legalismo de julgar os outros, né? Aí eu não faço isso, de jeito nenhum. Eu sou crente, eu não. Aí passou, está numa festa, viu um cristão tomar um cálice de vinho, aí diz assim: ele está perdido, não é crente não, olha lá, está bebendo, né? Só para quando descontrair, né? Diz que o pastor estava fazendo visita com o diácono lá no sertão, né? E aí, andando, encontraram um bar. Aí parou, o pastor chegou no bar e virou e falou assim: moço, tem vinho aí? Eu falei: tem. Então põe uma para mim. Aí o diácono na hora virou e falou assim: põe uma para mim também. Aí antes que o pastor pegasse o copo, o diácono pegou e bebeu. O pastor olhou para ele e falou assim: vai, você bebe? Ele falou assim: ué, pastor, o senhor pediu a pinga? Ele falou: não, eu pedi porque o mosquito me chupou aqui, aí eu ia passar grudando o mosquito chupou. Ele falou: pois é, pastor, o mosquito me chupou aqui. Só para descontar. Gente, infelizmente, isso está dentro da visão do cristianismo, está dentro da visão da igreja evangélica. E aí isso desenvolve em nós um legalismo que a gente não consegue ter misericórdia das pessoas, das fraquezas das pessoas. A gente sempre quer julgar as pessoas com base no quê, gente? Não é com base na graça de Deus que a gente quer julgar as pessoas, a gente quer julgar as pessoas com base na nossa justiça própria. Eu não faço isso. Aí Paulo virou e falou lá: você que fala que não deve roubar e roubar, então você é injusto mesmo. Então como você pode julgar o outro, né, com base na sua justiça própria, se você é pecador, é injusto? Então não é isso que nos garante diante de Deus, não é isso que nos justifica diante de Deus, não é isso que interfere o relacionamento de Deus conosco. Deus não irá, irmãos, tratar ninguém melhor ou pior porque ele fez coisa certa ou errada. Porque se for assim, né, irmãos, ninguém de nós, quem de nós merece alguma coisa de Deus? Vamos ser sérios aqui. Quem de nós merece alguma coisa de Deus? Quem de nós vive sem pecado? Tiago falou assim: se você guarda toda a lei, tropeça num só ponto, você é culpado de todos. Então quem de nós tem algum crédito diante de Deus para dizer assim: eu posso agora requerer de Deus alguma coisa, Deus me tratar melhor do que o outro, porque eu não sou como o outro? Não existe isso, não tem. Não é? Pastor, a gente, eu preciso concentrar com medo do pecado.
Por quê? Porque se eu cometo pecado, eu sinto que eu vou ficar distante de Deus, do Espírito Santo. Isso não é obra, não? Tá. Também é baseado na obra, nesse sentimento de que eu estou diante de Deus com base nas obras e não na graça. Tá? Mas nós vamos explicar por que a gente então. Esse é seu Jean me perguntou lá. Então, como é que a gente deve viver então diante de Deus com respeito ao pecado? Nós vamos falar já. Tá? Nós temos uns minutinhos ainda, então vamos chegar lá. Primeiro nós estamos falando da nossa posição. Veja bem, gente, nós estamos falando da nossa salvação. Tá? E estamos falando também da nossa santificação. Então eu não me torno mais santo. Veja, eu não me torno mais santo porque eu deixei de cometer um pecado. Bom, eu acho que aqui nós vamos ter que. Eu vou deixar essa parte para falar para vocês na próxima aula, porque aqui demanda um tempo para a gente explicar. Sabe por quê? Porque a gente entende santificação como perfeição. Eu vou explicar para os irmãos que santificação não é perfeição. Santificação é relação, tá? Depois eu vou explicar isso para os irmãos. Na próxima aula, me lembra. Se eu esquecer, os irmãos me lembram. Então, com base nisso, a pessoa está tentando se justificar diante de Deus por meio das obras. Foi o que Paulo falou com os judeus. Então, por quê? Porque eles não entenderam. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3 aí. Paulo deixa isso claro no versículo 3. Ele diz assim, ó. Portanto, estou no capítulo, só um minutinho. 10:3. Paulo diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Aquela que foi aplicada sobre Abraão, que ele creu e foi justificado diante de Deus. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer uma justiça própria, ou seja, através das obras, tentando fazer o que é certo para ser justificado e aceito diante de Deus, Paulo diz assim: não se sujeitaram à que vem de Deus. Qual é a que vem de Deus? A que foi por meio da fé e em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que os judeus desconheceram. Desconhecer aqui, irmãos, não é não saber, é não entender. Eles não entenderam, eles foram ignorantes no sentido de não entender o processo, que desde o princípio, desde Abraão estava sendo colocado por Deus. Eles não entenderam isso. E por não entender, eles acharam que eles seriam justificados diante de Deus pelas obras. Então eles pegaram e tentaram ter uma justiça própria. Como justiça própria? Obedecendo a lei. Aí pensaram, se eu obedecer a lei, eu vou ser salvo. E aí ele diz assim, então eles perderam aquela que era de Deus. E aí Paulo está dizendo assim: eu tenho tristeza no meu coração de saber que eles vão ser condenados, se eles não converterem. E eu oro a Deus para eles converterem, para entenderem que a justificação não é pelas obras, a justificação é pela graça mediante a fé. E ele diz assim, porque o fim da lei, Paulo diz, é Cristo. Ou seja, tudo isso aqui tinha esse terceiro ponto aqui que eles não compreenderam. Esses dois aqui eles entenderam e praticavam, mas esse aqui eles não entenderam, que a lei estava apontando para quem? Para Cristo que viria. Aí ele diz assim, então eles não foram a Cristo, e não indo a Cristo eles não foram salvos. Então eles não creram. Não creram. Então nós precisamos simplesmente crer em Cristo Jesus. Sim. Só isso. Só isso. Então veja, aí você não está fazendo nada pela obra, você tem que crer em Jesus Cristo. Isso aí, para ser salvo. Tudo que você fizer é agradecendo a Cristo Jesus. Vamos chegar agora aí, velho. Chegamos aí agora. Então tá, aí vamos pensar, irmãos. Aí tudo aqui, veja, nós só cremos em Cristo, e crendo em Cristo, pela graça, nós somos justificados diante de Deus, fomos salvos. Está tranquilo, não é? Aí agora, onde fica então a lei, né, os dois princípios da lei? Porque esse aqui nós já fizemos. Apontou para Cristo, nós enxergamos Cristo, nós fomos lá em Cristo, nós somos justificados por Cristo, fomos perdoados, nós somos salvos em Cristo.
E agora, esses dois propósitos da lei aqui acabou? Aí então, perguntaram para Cristo, né? E aí Cristo respondeu que ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir. Então, o fim da lei é Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei. E nele todos são salvos. E agora, depois de salvos, como é que nós ficamos na nossa relação? Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, depois de salvos, não é para alcançar mérito diante de Deus e nem o é para ser aceito diante de Deus. Então tem duas coisas. Vamos colocar as duas aqui, né? Vamos pôr as obras aqui agora. Eu acho que aqui agora que vai completar tudo. Lembra aqui que a obra controlava o comportamento e a obra era o culto, certo? Então vamos colocar as duas coisas. Tudo que nós fazemos, primeiro, para Deus, e tudo que nós fazemos para o próximo. Então vamos pegar a lei. A lei controlava o comportamento do culto, certo? O judeu ia ao templo para adorar, o judeu oferecia o sacrifício, o judeu oferecia a oferta e o judeu guardava o dia para adorar o Senhor. Ele não vinha. Quando perguntaram para Jesus Cristo qual era o maior mandamento, Jesus diz assim: o maior mandamento ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, o que Jesus disse aqui, que norteava era o amor. Então, quem ama a Deus, vamos lá, eu agora sou salvo, sou justificado, perdoado, minha posição diante de Deus está garantida, eu não vou mais me perder, nada que eu fizer vai contribuir para fazer isso aqui, nada que eu deixar de fazer vai contribuir vai fazer eu perder isso aqui, porque é uma posição que eu tenho diante de Deus. Então agora, uma vez que eu já fui salvo em Cristo, então veja, as minhas obras hoje, vamos pegar primeiro com respeito a Deus. Então, o culto que eu presto a Deus, o serviço que eu presto a Deus na igreja, o fato de reservar um dia para adorar a Deus e vir adorar a Deus, o fato de eu amar o Senhor, né, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força, faz com que as minhas atitudes sejam levadas a Deus para demonstrar a Deus o meu amor por Ele e a minha gratidão. Então tudo que eu faço para Deus, tudo que eu faço para Deus não é para conseguir nada dele, não é para que eu tenha qualquer mérito diante dele, mas tudo que eu faço para Deus é para demonstrar para Ele o meu amor e a minha gratidão por Deus. Então veja, quanto mais eu tenho consciência do que Deus fez para mim em Cristo, mais eu vou querer amar a Deus, adorar o Senhor, servir o Senhor. Não para alcançar alguma coisa diante dele. Então, eu não vou dar o dízimo para receber mais, eu não vou vir ao culto para receber bênção de Deus, eu não vou servir a Deus na igreja, servir nos ministérios, para ganhar o favor de Deus na minha vida. Mas é porque eu já ganhei e agora eu quero demonstrar a minha gratidão para Deus e o meu amor por Ele. Então eu venho adorá-lo, que Ele pediu para eu adorar, eu venho devolver a Ele o meu dízimo e trazer para Ele a minha oferta, e eu venho servir a Deus porque eu tenho gratidão no meu coração por isso. Porque Paulo diz assim: quem foi de nós que primeiro deu a Deus para que seja restituído? Nós primeiro demos a Deus para receber de volta? Então vamos pensar, se eu dei um dinheiro para o Beto, aí agora o Beto vai me devolver, né? Então isso se eu dei é um mérito meu, não é? E o Beto está me devolvendo. O fato de Beto devolver, isso é crédito para ele diante de mim? Não, você está simplesmente fazendo o quê? O seu dever. Se eu te emprestei o dinheiro, você tem que me devolver o dinheiro, não é?
Então, se Deus fez primeiro para nós, como é que a gente pode achar que aquilo que nós fazemos para Deus vai dar crédito para nós diante dele? Entenderam, irmãos? Então, se Deus me deu primeiro, né, e eu estou por gratidão servindo a Deus, como é que eu posso imaginar que o ato de eu servir a Deus vai dar crédito para mim diante dele, para eu requerer dele alguma bênção? Se tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, então como é que eu posso imaginar isso? Pastor, entendeu? Beto depois aquela. Esse ano ele estava ela estava jejuando e virou para a gente, para mim e Isabel, e falou: pai, faz o jejum aí e tal. Aí nós estávamos fazendo, nós estávamos até na roça. Aí, só que eu falo para a gente entregar o jejum, não é isso? Isso. Eu estou querendo entender e aprender, sabe? Por isso que eu estou perguntando para o senhor. Sim. Quando eu ia entregar meu jejum, eu pedia a ele conhecimento da palavra dele, pedia para ele o Espírito Santo dele, me fazer entender mais da palavra, e fazer de mim um ser humano melhor. Isso. Eu estou sendo egoísta, eu estou fazendo alguma coisa não, errada? porque jejum é para isso mesmo, Beto, é para consagração. Jejum não é para troca. Né? Então o jejum é para consagração. Então eu não posso pedir nada pessoal para mim. Vou jejuar para Deus, vou pensar. Vou jejuar para Deus me dar um carro novo. É troca. Deus não faz troca. Vou jejuar para Deus me dar uma casa. Isso é troca. Não é? Eu orei, pedi a Deus, mas não consegui, então vou jejuar e talvez Deus me dá, porque Ele veio o sofrimento. Isso é troca. Isso não é jejum. O jejum é para a nossa consagração de vida. Vou jejuar para eu estar mais perto do Senhor, para eu entender mais o propósito do Senhor para a minha vida, para eu crescer mais na fé. Só aquela? Não, o senhor tinha falado assim, Beto me emprestou, eu emprestei para a Beto e agora ele está me devolvendo. E aí assim, ele tem que devolver com gratidão, sabe? Assim, ele me supriu quando eu precisei. Porque se devolve também de forma penosa, não estou devolvendo com tristeza. Aí. Bem que Beto podia deixar de me cobrar. Né? Beleza? Depois. A salvação, as obras, ele que já está salvo, né? Isso. Mas as obras vão me acompanhar no caminho. Sim. Tá. Eu quero citar um versículo aqui para os irmãos verem, está no Apocalipse, tá? Vou citar que vai falar justiça aí também. Parece que alguém aqui levantou a mão. Mas o senhor respondeu, porque o jejum final, você precisa de uma resposta de Deus para alguma coisa, para não ser que está claro. Entendi. Aí eu posso jejuar. Isso. Fortalecimento, entendimento, consagração, tudo isso o jejum faz parte. Né? Tá. Então, nós vimos aqui para Deus, né? E para o próximo, gente? A mesma coisa. Então vamos lá, seu James. Como é que foi a pergunta que o senhor tinha feito, seu James? O senhor lembra? Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito para quê, irmãos? Vamos pensar aqui. Vamos conjecturar, né? Quero que os irmãos entendam aqui, tá? Nós estamos levantando uma hipótese aqui. Bom, a Bíblia diz assim, que quando Jesus voltar, tudo aquilo que tiver em mim que não for perfeito, vai ser totalmente aperfeiçoado na hora que Cristo voltar. Lembra lá de 1 Coríntios? Então, tudo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Tudo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, na volta de Cristo, todos os homens serão todos igualmente perfeitos, todos os crentes, totalmente perfeitos. Então veja, um lutou e obedeceu a Deus e tentou por gratidão viver uma vida perfeita diante de Deus, como Deus falou para Abraão, para ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito, né? Tá. E aí o outro não, o outro viveu mais relaxadamente, né?
não importava muito com os pecados, e foi vivendo. Aí chegou no dia da volta de Cristo, o que vai acontecer com os dois? Um será menos e o outro vai ser mais perfeito? Não. Aí então, nós estamos conjecturando. De que valeu então? De que valeu o cara deixar de fazer o errado e fazer o certo, se no dia lá ele vai ser igual ao outro? Então, aí que entra. Então, se fosse para isso, se eu andar perfeito aqui diante do Senhor, eu fosse entrar de maneira melhor no céu do que outro, então sim, mas eu não vou ser, então tem outro motivo. Concorda? Está comigo aí? Então veja, tem que entender, irmãos. Se eu fugir do pecado e fazer as coisas boas aqui no mundo, no dia de eu ir para o céu, eu for mais perfeito no céu do que o outro que não fez, então tudo bem, valeria a pena. Mas não vai ser, todo mundo vai ser perfeito do mesmo jeito no céu. Então, então veja, por quê? Porque a perfeição, né, ela está ligada ao que, irmãos? A nossa posição, que é a nossa justificação, lá no céu. Como que Deus me vê, irmãos? Totalmente justo, totalmente perfeito. Ninguém será mais justo no céu do que outro. Certo? Porque não é por minhas obras. A justificação foi pela fé em Cristo. Tranquilo? Então, para que eu tenho que viver uma vida boa, andar na presença do Senhor e ser perfeito? Por causa do próximo. E aqui agora entra o ponto. Só um minuto, Pedro, só para terminar. Tudo que eu faço de certo ou errado aqui no mundo tem interferência nisso aqui, irmão. Ó. Tem. Porque Jesus falou assim: ai daquele por quem vem os escândalos. Quem é que escandaliza, irmão? O fraco na fé, né? que é o próximo. Jesus não está falando de ímpio, não escandaliza. Tá? Quem escandaliza é o fraco na fé, o irmão que está começando. Então veja, tudo que eu faço aqui na terra, de certo ou errado, interfere necessariamente na vida do meu próximo. Quem é o meu próximo, irmão? É o meu irmão que está convivendo comigo, a pessoa que está convivendo comigo. Jesus falou isso. Sim. Então, se eu estou fazendo a coisa errada, eu estou automaticamente interferindo na vida do próximo. De que maneira? Ou dando para ele uma visão de que ele pode fazer qualquer coisa que não tem problema nenhum, torna o pecado como libertinagem, ou então eu estou escandalizando ele e ele está dizendo assim: nossa, o cara fala que é crente, olha lá o jeito que ele está vivendo. Então a preocupação é com quem, irmão? Com o próximo. Segunda coisa, tudo que eu faço de errado aqui, ou de certo, interfere no nosso relacionamento, nossa relação. Nós não somos corpo, não é? Eu não sou membro do mesmo corpo que ele. Então imagina, se eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou machucando quem, irmão? O próximo, que está convivendo comigo. Então por que Deus falou para Abraão ser perfeito? Primeiro, por causa do testemunho. Segundo, por causa do relacionamento. Então nós temos duas coisas: testemunho e nós temos relacionamento. Então, se eu estou vivendo o Evangelho e fazendo aquilo que é justo diante de Deus, aquilo que é certo diante de Deus, eu estou dando um bom testemunho. E eu estou facilitando as pessoas se relacionarem comigo. Gente, tem crente, vamos ser sinceros, tem crente que é difícil relacionar com ele. Não tem, gente? Tem sim, irmãos. Nós vivemos numa comunidade onde as pessoas estão cheias de direito, irmãos. Totalmente cheias de direito. Qualquer coisa que fala a pessoa exaspera, qualquer coisa que fala a pessoa ressente. Não pode ver nada, tudo que vai, parece que é uma pedrinha de ovo, qualquer coisa. Então, nós estamos vivendo numa dificuldade onde a relação ela pode ser afetada pelas nossas obras.
pela forma que nós estamos vivendo. E aí, irmãos, tem muita gente que deixa a igreja, sai da igreja, porque não foi feita a vontade dele. Ah não, eu não fico nessa igreja porque o povo só pensa todo mundo diferente de mim. Eu já fui convidado para sair daqui, foi muitas vezes. Não é, Beto? Ah, então, veja, aquilo que eu faço de certo colabora para a relação. E aquilo que eu faço de errado atrapalha o testemunho. Né? E nós não estamos vivendo a comunhão, o propósito não é viver a comunhão. Então, por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, porque a gente se arrependa, a gente peça perdão a Deus e a gente vive o melhor. Ainda que Jesus falou para não julgar, para não ser julgado. E aí Deus falou para Abraão andar perfeito, por quê? Porque todo mundo conheceria que Abraão era servo de Deus, era amigo de Deus, na forma em que ele estava vivendo. Então vocês viram como que o testemunho agora, como que as obras agora, viu aí, Paulo? Como é que as obras agora têm um sentido diferente? Então, lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, e as suas obras nos acompanhem. Então as obras nos acompanham para o céu, elas não nos levam para o céu, elas nos acompanham. Nós é que levamos as obras para o céu quando a gente morre. Que obras são essas, irmãos? Do testemunho, aqui, da relação. Então vamos pegar uma questão prática aqui. Então, qual é o primeiro momento da minha relação, irmãos? Onde se evidencia o primeiro momento da minha relação? Em que lugar? Vamos lá. Qual que é o lugar, o meu lugar de relação? No casa, na família. Esse é o primeiro lugar. Então, veja, a minha relação será mais fácil se eu estiver obedecendo a Deus. Se eu estiver vivendo aquilo que Deus colocou na sua palavra. Então, se eu estiver vivendo as normas de Deus, os preceitos de Deus na sua palavra, a minha relação com os da minha família será melhor. Então a gente entende por que família tem tanto problema, irmãos. É porque o crente não quer viver como crente. Ele quer viver como ímpio dentro da casa, embora dizendo que é crente. Por isso, irmãos, Pedro diz assim, Pedro foi claro: se alguma mulher tem um marido incrédulo, morando com ele, esse seja ganho, sem palavra alguma, a observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. Então, o que Pedro está dizendo? Uma mulher que tem um marido não crente, está dizendo para ela o seguinte: olha, se você tiver um comportamento honesto e cheio de temor a Deus, você vai ganhar o seu marido para Cristo sem precisar falar para ele, sem precisar pregar para ele. Não precisa pregar não, basta que você viva, porque isso é testemunho. E como é que vocês podem viver uma relação melhor na família, irmãos? Como é que pode viver uma relação melhor na família? Obedecendo a palavra. Então, a família será melhor, o relacionamento da família será melhor, a relação será melhor se obedecer a palavra. Então, agora, se a gente insistir em não obedecer a palavra e falar que é crente, eu já ouvi demais isso, irmãos. Às vezes eu vou visitar uma família e tem alguém na família que não é crente, aí ele vira e fala assim: eu, crente, para ser igual aos aqui de casa, eu não quero ser crente, não. E aí a gente fica sem graça, não é? Como é que nós vamos fazer? Não é? Aí a gente fica até sem graça, porque o testemunho que está dando dentro da casa e a relação está sendo prejudicada por causa de não estar obedecendo a palavra. E aí essa palavra ela deve ser movida por quê, irmãos? A obediência deve ser movida pelo amor a Deus e pela gratidão a Deus. Deus tem me abençoado tanto que eu quero todo dia mais servir a Deus. E eu quero obedecer a Deus, para que eu, obedecendo a Deus, minha relação fique melhor e eu dê um bom testemunho de um cristão diante de Deus. Isso aqui vai interferir na minha salvação? Não. Porque isso aqui é para onde, irmãos? É para aquilo.
Isso aqui é para o mundo, não é para lá. Então, por eu obedecer isso aqui, não vai me tornar melhor aqui, ó. Porque aqui, quem me tornou melhor aqui foi Cristo. Foi a morte e a ressurreição de Cristo. Mas aqui vai interferir necessariamente na minha vida aqui. Bacana? Pastor, Guilherme, um dia no culto, virou, eu fiquei preocupado. Ele virou e falou assim: você já pensou, você morrer e vai para o céu e chegar lá, você não conhece, você não trocou uma palavra com o seu irmão da fé que você sentou do lado dele? Não teve nenhuma relação, nenhuma relação. Aquilo me trouxe uma preocupação de gente, porque tinha tanta gente que às vezes tem muita gente que você está à frente, que eu fico querendo entender melhor, mas não chama a minha atenção, né? E só que para trás tem outros irmãos da gente que aí eu começo a cumprimentar, né? Cumprimentar a pessoa. Quer? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque assim, era chamado aqui entre nós como Dona Santa. Né? Eu fiquei pensando, ele foi uma pessoa que viveu essa santidade de Deus, assim, na prática. E assim, não buscou ter razão em nada, você vê que manteve a família ali ao redor dela o tempo todo, sem brigar pela razão dela, sem gostar de chamar atenção, não gostava de colorida, não gostava de nada que chamasse atenção. Mas assim, em todo o tempo, vivendo essa santificação. Né? E a gente vê que colheu realmente os frutos. Eu até falei daquela parte, naquela coisa que eu escrevi: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Nós tivemos a oportunidade como família de ver Deus. Né? Eu que cheguei, por exemplo, como agregada na família, vi Deus por meio da vida deles. Rita, por exemplo, também chegou, viu Deus por meio da vida deles. E a gente vê na prática isso acontecendo, né, pastor? Que nós conseguimos ver o amor de Deus, lógico que por Deus primeiro, né? Mas pelo testemunho de irmãos como ela que nos levaram a... Onde eu nasci, só para terminar, onde eu nasci tinha uma igreja na roça. Era uma casinha lá pequenininha e a gente ia para a igreja a cavalo. E aí a gente passava numa fazenda onde tinha uma porteira da fazenda e o terreno era inclinado. Então, o dono da fazenda fez a porteira para ela fechar no sentido da inclinação, porque se fosse o contrário, ela não manteria aberta, né? Então, para não manter aberta, ele fez ela do jeito assim: para você abrir, você tinha que empurrar a porteira para o lado do morro, e aí trazia a porteira, ela batia no molhão. Aí, todos os dias nós passávamos lá, todos os domingos nós passávamos lá, indo para o local. E aí, meu tio, que era crente, ele que ia na frente, ele empurrava a porteira, montava o cavalo e passava. Aí ele trazia a porteira e encostava a porteira no molhão. E a gente ia embora. Voltava, fazia a mesma coisa, puxava a porteira, depois todo mundo passava, trazia a porteira e encostava no molhão. Um dia o dono da fazenda parou e falou assim: aqui, eu queria saber o seguinte, o que tem diferente de vocês? Assim, como assim? Não, todo mundo passa aqui, empurra a porteira e solta ela lá, ela bate no molhão aqui, e aí eu tenho que trocar essa porteira aqui, quase que de 6 em 6 meses eu tenho que trocar essa porteira. E eu observei que toda vez que vocês passam aqui, vocês empurram e trazem a porteira e colocam ela no lugar, sem deixar ela bater. Aí meu tio falou para ele: aqui eu estou indo para a escola dominical todo domingo. E quando eu estou indo para a escola dominical, eu passo aqui, e aí eu aprendi lá na escola dominical, com o Senhor, que aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu também não devo querer para os outros. Então, se eu não quero que faça isso lá na minha fazenda, então eu não vou fazer na fazenda dele. Aí o homem falou assim: eu quero conhecer essa sua igreja. E ele passou a ver a igreja e se converteu. Meu gesto. Uma porteira de uma coisa. E o homem se converteu a Cristo. É assim. Às vezes a gente espanta, ou às vezes a gente atrai. Quando a gente está olhando o testemunho, amém? Vamos ficar em pé então, vamos encerrar. Nós continuamos na próxima. Receber a bênção.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.